Olá, aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Ricardo Honório e juntamente com o meu colega Alcir Almeida, fazemos o estudo de O Livro dos Espíritos. E hoje vamos dar continuidade ao tema Penas e Gozos Terrestres, Felicidade e Infelicidade Relativas. Mas tudo isso daqui a pouco, logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Caro Alcir, aqui estamos para mais um programa, meu caro. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília, com muita alegria, com muita satisfação e extremamente honrado de ter vocês conosco para que a gente possa estudar um pouquinho mais do Livro dos Espíritos, ainda mais hoje que a gente está aqui no livro 4, capítulo 1, tratando de felicidade e infelicidade relativas. E como vocês vão ver, são perguntas que no final acabam virando questões filosóficas e, como não dizer, até políticas, sem partidarismo. Bem lembrado, né? É uma coisa, né, Almeida? Não sei se normalmente ou se muito, mas infelizmente tem pessoas que confundem, quando falamos de política, ligar com o assunto política partidária. É sempre ligado, infelizmente. Mas não tem em sua gênese, em sua origem, uma coisa a ver com a outra. É claro que a política partidária trabalha com política, mas quando nós falamos só de política, não tem nada a ver com partidarismo. E se você me permite, a gente Claro. tem que falar isso porque a gente tem que ler o Livro dos Espíritos com conteúdo. A gente tem que ter conteúdo para ler o que tem aqui, né? Você tem que ter um mínimo de conteúdo para começar a se aproximar do livro com propriedade. Quando a gente fala política, política vem de polis. E a política é a arte da polis. É a arte de viver na cidade. É a arte de ser da politeia. Ou, para usar a raiz romana, o que é polis em grego é civita, em latim. O que é ser político é ser cívico, em romano. Né? Às vezes a gente perde, às vezes a força do uso, a força do uso derruba a origem da palavra. Hoje a gente entende partidarismo como política, o que é uma distorção completa. Exato. É uma distorção, né? Então, quando o Alcir está falando política, é a arte de bem administrar a polis, a arte de bem administrar as nossas relações sociais. Qual é a melhor forma de conduzir isso? Poderíamos até dizer a arte de bem viver, de bem conviver. Sim. De conviver com as diferenças, com os opostos, né, Almeida? Com certeza. Tudo isso. E como isso se concatena, como é que isso se une, se molda, se mescla dentro de uma sociedade. É verdade. Bom, questão 930, Almeida. O Kardec fez a seguinte pergunta. Antes de perguntar, ele fez uma exposição que diz assim: é evidente que sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, encontrar-se-ia sempre um trabalho qualquer que pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Ponto. O Kardec diz isso. E aqui eu lembro que no programa anterior nós já falamos um pouco disso, quando lembramos lá a possibilidade do filho de uma autoridade qualquer resolver ser um padeiro, um fazedor de tamancos, etc, etc. Sim. Isso não é demérito nenhum, embora mexa na cabeça de alguns em função desse preconceito da posição social. E o Kardec pontua isso. E agora vem a pergunta. Mas entre as pessoas que não têm preconceito ou que os deixam de lado, há os que estão na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de doenças ou de outras causas, independente de sua vontade. É interessante Né? isso. Então, o Kardec quer dizer, olha,
tirando os preconceituosos, nós vamos ter aqueles que realmente, efetivamente, não conseguiriam se manter, sobreviver com os seus próprios esforços. É interessante que é uma frase originalmente em francês, é traduzida por português e, por vezes, dá a percepção errada do que se deve perguntar, né? O que se está dizendo aqui é, ora, esquece a questão do orgulho, esqueça a questão da vaidade. Não é verdade que existem pessoas que terão dificuldade de prover os seus próprios meios até a impossibilidade? Isso pode acontecer? Né? A pergunta seria melhor descrita dessa forma. Mas, dentro dessa colocação, a gente pode começar a pensar algumas coisinhas, né? Porque é justo que alguém, sei lá, nasceu fisicamente impossibilitado, alguém que nasceu tetraplégico, por exemplo. A pessoa não consegue articular movimento de pernas e braços. Ela só tem a cabeça, a boca. Como é que essa pessoa vai trabalhar? Como é que essa pessoa... E lembrando que a tecnologia está avançando de forma a poder integrar cada vez mais pessoas à força de trabalho de uma comunidade. Ok. Mas existem pessoas, sim, que por alguma condição física ou psicológica ou psiquiátrica, que são 3 coisas diferentes, são impossibilitadas de prover os próprios meios. Ok, essas pessoas vão morrer de fome? Não. Se for uma sociedade em que o evangelho já começou a adentrar, porque vamos lembrar que 2000 anos atrás essas pessoas estavam fadadas a morrer. E morriam. E morriam à míngua. Diga até mais. E morriam não. Morrem ainda. Morrem à míngua. Morrem ainda existe. Mas naquele tempo era absoluto. Ninguém se preocupava. Hoje ainda acontece. Mas, enquanto comunidade, nós seres humanos já olhamos isso com um certo pavor. Não, isso não pode acontecer. Porque aos poucos está entrando no nosso coração a mensagem evangélica que somos todos responsáveis uns pelos outros. O que nos leva a uma outra questão, né? A lei do Cristo, ela tem que se sobrepor, ela tem que vir à frente, né? E devemos sim construir sociedades em que aquele que tem dificuldades, tem um handicap de alguma natureza que o prejudica na produtividade, lhe seja garantido uma linha de dignidade, né? É claro, infelizmente, o miserável do Brasil não será igual ao miserável que nasce na Alemanha. A sociedade alemã tem condições de dar melhor qualidade de vida a seu miserável do que o miserável que aqui nasce. De forma semelhante, a que a pessoa deficiente na Alemanha terá acesso a mais meios para ter uma vida mais próxima da normalidade do que alguém que nasça no Brasil com problema, né? Ou seja, cada sociedade tem que ir evoluindo, construindo soluções para absorver essas pessoas, seja garantir-lhe a subsistência, como também e paulatinamente absorvê-lo dentro do mercado de trabalho. A gente tem que garantir isso. O que a gente não pode é jogar fora, junto com a água do banho desses anos e anos de aprendizado, o bebê, né? E o que eu quero dizer com isso? As coisas devem acontecer como um consenso social. Todos temos que concordar em sacrificar um pouco de cada um em favor daquele que nada tem. E que isso não venha como uma imposição de um Estado centralizador como é que é aquele livro do Leviatã, do Hobbes, né? Senão a gente corre o risco de deixar na mão desse Leviatã não apenas tirar parte do nosso esforço em favor do necessitado, como daqui a pouco ele vai tirar do nosso esforço para manter uma nomenclatura qualquer. E quando eu falo nomenclatura, é com K, né? Era aquela estrutura social que havia num país que não existe mais, em que
quem era de um determinado grupo político partidário era garantido tudo. Quem não era, que ia se dar mal. É isso. E eu queria apenas fazer um comentário, e você pode esclarecer mais um pouco. Você deu o exemplo aí do necessitado, que porventura nasceu no Brasil, e do necessitado que nasceu na Alemanha, mas As necessidades são as mesmas, mas a sociedade vai ter menos condições de atender no nível mais alto, né? Aí Entendo. é complicado. Mas eu quero dizer o seguinte, eu acredito que a sua fala não queira dizer que a Alemanha represente o máximo de perfeição, de atendimento, e nem que o Brasil representa o mínimo ou o máximo de dificuldade. Nós vamos encontrar, talvez, em nações, um necessitado que seja melhor atendido do que o da Alemanha, e nós vamos encontrar lugares onde o necessitado seja menos atendido do que no Brasil. Com certeza, né? nós somos Foi apenas todos... um exemplo que são você só deu exemplos, para... né? Eu deveria ter dito país A e país B, mas até peço desculpas. Mas a questão aqui é a cada um conforme suas necessidades. Perfeito. E de cada um conforme suas possibilidades. A questão aqui justamente é, de repente, o conjunto de uma comunidade, de uma sociedade A, tem maiores possibilidades do que o conjunto de uma sociedade B. E lembrando também, né, Almeida, que quando você fala dessas possibilidades de atender melhor aquele que realmente necessita desse atendimento, não é só no sentido econômico e financeiro, porque o econômico financeiro ele já vem a reboque de uma condição primeira, anterior, que é do entendimento de humanidade que esse povo precisa ter para perceber naquele que não consegue manter-se sozinho o merecimento de uma atenção. O merecimento de uma atenção, né? Porque muitas vezes o país A, B ou C desenvolve-se economicamente, desenvolve-se financeiramente, tecnologicamente, cientificamente, mas a sua população não se desenvolve humanitariamente. Então, fato. nós vamos ter recursos em sobra para conter essa discrepância, digamos assim, mas se o indivíduo não tiver a sensibilidade, a humanidade para perceber isso... Se não absorver o evangelho do Cristo, você pode ter o recurso que tiver... E aquele necessitado vai morrer amigo. Vai morrer do mesmo jeito. Vai. É isso, interessante. Vamos à resposta? Vamos à resposta. A resposta, aqui eu quero te confessar uma coisa. Não sei nem se eu deveria dizer isso, mas como estamos só nós dois aqui... Eu achei, rapaz, eu penso que a espiritualidade poderia ter dado uma resposta mais ampla, ou seja, mais explicativa, mas ela foi bem sucinta, né, na sua resposta. Mas na sequência, talvez tendo essa mesma percepção, Kardec fez um comentário, né? Então, de tudo isso, a espiritualidade disse apenas o seguinte: numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Uma resposta curta, agora corrigindo a mim mesmo, mas para o bom entendedor, poucas palavras bastam. São suficientes. Não é isso? Com certeza. E o Kardec fez o seguinte comentário: com uma organização social sábia e previdente... E quando a gente fala em organização social, nós estamos falando de política. Sim, a polis, a organização da polis. Não tem como. Não tem como fugir disso. Então, com uma organização social sábia e previdente, não pode faltar ao homem o necessário, senão por sua falta. Mas mesmo as suas faltas frequentemente são o resultado do meio em que ele encontra-se colocado. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada sobre a justiça e a solidariedade, e ele mesmo também será melhor. Essa conclusão é que eu acho que é o mais importante aqui.
quando o homem praticar a lei de Deus. E é interessante que ele não colocou uma sociedade colocada, né? A sociedade organizada segundo a lei do Cristo só existirá quando o homem praticar a lei de Deus, e não o contrário. Não será um Estado perfeito que criará cidadãos perfeitos. Serão cidadãos perfeitos que criarão um Estado perfeito. Né? A gente não pode colocar a carroça à frente dos bois. São os bois que puxam a carroça e não o contrário. E eu volto lá no Thomas Hobbes, eu volto ao Leviatã. Quem não conhece o livro merece pelo menos ler o resumo, né, que está aí na internet. Enfim, o Leviatã é justamente a gente perceber que a gente não pode criar um Estado que se torne o algoz da sociedade que o criou. Né? Nós somos seres humanos. Seres humanos criam sociedades. Sociedades se estabelecem na forma de estados. Não são estados que moldam pessoas. São pessoas que moldam o Estado. Né? E é por isso que eu gostei muito dessa colocação. Quando o homem praticar a lei de Deus, ele moldará uma sociedade organizada de acordo com a lei do Cristo. Né? Isso que eu acho que é muito importante colocar aqui. Né? A gente vai chegar lá. Mas pelo aperfeiçoamento do homem, que aperfeiçoará o Estado. E interessante, Almeida, uma coisa que eu gosto muito do Livro dos Espíritos é que nós estamos numa casa espírita, é um programa espírita. Desde muito, o espiritismo ele tomou a forma de religião para muitas pessoas e não deixa de ter o conteúdo religioso. Assumiu um aspecto religioso, sim. Mas a gente não está, neste momento, falando de religião. Não. A gente está falando de filosofia. Isso. De filosofia que conduz a uma moralidade ética. A uma moralidade ética, a uma religiosidade no sentido de compreensão do ser humano, da sua ligação com o divino, mas não de religião propriamente dito. Né? E por que eu faço questão de dizer isso? Porque este livro ele deveria ser lido por todos, independente da religião que professe. Porque ele leva as perguntas e as respostas desse livro, leva o ser humano a pensar como ser humano, e não apenas como um ser social representando essa ou aquela dimensão social isolada, mas o ser humano pleno, abrangendo e envolvendo toda e qualquer posição como que ele possa assumir. A ser, né? Sim. Humano a ser, porque ele ainda não é. Sim, mas se você pensar que nós considerarmos a nossa humanidade em essência, em princípio, aquela que a gente quer ver não é? Florescer, ver aquela aparecer. que nós temos de forma imanente em nós, Sim. Aguardando despertamento, né? Nesse sentido, né? Sim. Nesse sentido. Nesse sentido, o religar é importante. Exato. Exato, Almeida. Ok, vamos em frente? Questão 931. Por que, na sociedade, as classes sofredoras são mais numerosas que as felizes? Pois é, né? Quem está perguntando isso? É Kardec. Kardec. Ele perguntou isso no século XIX, num país chamado França, num planeta chamado Terra. E esse planeta Terra é um mundo feliz? Não. É um mundo de provas e de expiações. Logo, por óbvio, por evidente, não vamos encontrar de fato pessoas felizes. Não existe isso para nós. Isso é uma coisa muito... Meus irmãos, peço desculpa. Por favor. Meus irmãos, eu peço perdão, peço vênia para dizer isso. O Espiritismo, entre outras coisas, ele diz, olha, nós ainda não chegamos num ponto da nossa evolução, do nosso progresso, onde seremos felizes. Então o Espiritismo gosta do sofrimento. Não. A gente não gosta nem um pouco, a gente não quer sofrer, a gente estimula que todos descubram por que sofrem e cuidem
dos ferimentos morais, espirituais, psicológicos que conduzem-nos à dor, mas ele quer a nossa felicidade, que a gente encontre a nossa felicidade verdadeira. Mas a pergunta aqui é, por que tem mais gente sofrendo do que gente feliz? Se a gente examinar de perto, ninguém é efetivamente feliz. Aliás, quanto mais a pessoa ri, quanto mais a pessoa está sorrindo, maior a possibilidade de que ela tenha uma dor muito profunda, né? Porque está enganando até a si mesmo. Ninguém é perfeitamente feliz no planeta Terra. A gente vai chegar lá, mas a gente ainda não chegou, né? Ou seja, como você disse, não é que a gente gosta de sofrer. Não. A doutrina espírita apenas, ela põe o dedo na ferida e ela explica por quê. Sim. Ela está apenas reconhecendo uma condição que ainda alimentamos em nosso planeta. Que ainda experimentamos, Que com ainda certeza. experimentamos, não é isso? Eu ia fazer um outro comentário, mas você já abordou, que é quando Kardec fala tem mais pessoas sofrendo e menos pessoas felizes. Que felicidade que ele está se referindo, né? É feliz aos olhos de quem, né? Será que é feliz mesmo ou está apenas sorrindo da sua própria infelicidade? Mas vamos dar a resposta ou você quer comentar mais alguma coisa? Não. Então eu vou repetir a pergunta. Por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas que as felizes? E a resposta diz, nenhuma é perfeitamente feliz. Não existe pessoa, gente perfeitamente feliz neste mundo. E o que se crê a felicidade esconde frequentemente pungentes pesares. O sofrimento está por toda parte neste planeta. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas porque a Terra é um lugar de expiação. Quando o homem nela tiver feito a morada do bem e dos bons espíritos, não será mais infeliz e será para ele o paraíso terrestre. Ou seja, está nas nossas mãos construir o paraíso que desejamos. Cabe mais uma pergunta? Cabe. 932. Por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Por que os maus normalmente têm mais influência do que os bons, Almeida? Será que é aquela questão lá do... como é que é? O que me assusta não é o... Não é É o a ação dos a ação maus, dos maus, mas o silêncio dos o bons. silêncio dos bons. Será que é por aí que... Com certeza. Né? Mas com certeza. comente, por favor. Tem uma frase que alguém disse assim, olha, semana passada vieram e prenderam o meu vizinho. Ah, essa é boa também. Né? Porque ele era comunista. Eu, como não sou comunista, deixei. No dia seguinte, vieram me prender o outro vizinho, porque ele era judeu. Eu não sou judeu. Nada me afeta. Nada me afeta. Enfim, teve um dia que vieram e me prenderam. E eu não tinha mais ninguém a quem pedir ajuda. Né? A questão nossa, essas frases precisam ser estudadas e compreendidas cada vez mais. Por exemplo, eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto, então eu vou condenar a mulher que abortou? Não. Uma coisa é o aborto, outra coisa é quem aborta. Outra coisa é o homem que era o pai daquele bebê, daquele feto, daquele embrião, que foi omisso. Outra são os pais daquela menina que pressionaram. Outra é o médico que realizou o ato. Outro é a enfermeira. Outra é a menina, a mulher que fez aquele ato. São coisas diferentes. Distintas entre si. O drama, a tragédia está posta. Mas o ato de atacar um ser vivo, já na carne, no ventre de uma mulher, tem que ser condenado. Agora, as pessoas é outra conversa. Agora,
Se eu fico omisso, calado, quieto e não falo isso a plenos pulmões e eu deixo que A, B ou C, pelos motivos A, B, C, D, E, apresente os argumentos dele e eu fico quieto, aí eu entro na frase que você citou. O que me assusta não é a audácia dos maus, mas o silêncio, a pusilanimidade dos bons, né? E a questão aqui é essa, como diria Napoleão, audácia, audácia, audácia. Eu tô falando sério, essa frase é do Napoleão. Do Napoleão, é. Essa frase é do Napoleão. Por que ele dizia que qual era a coisa mais importante no campo de batalha? No campo de batalha da vida que seja audácia, audácia, audácia. Não tenhamos medo de dizer naquilo que acreditamos em Jesus, que acreditamos na vida eterna, que acreditamos na reencarnação, que condenamos o aborto. Que condenamos o aborto. É, exatamente. Que precisamos estudar a sexualidade mais profundamente para saber quem é fulano, quem é ciclano, quem é o pesquisador tal que defendeu a ideia tal, quem é a pesquisadora tal que defendeu tal, e por que fulano defende isso, por que fulano defende aquilo. É que se confunde, Almeida, se mistura muito as coisas. Mistura. Se mistura muito as coisas. Não, porque precisamos compreender a situação social da mulher que pratica um aborto. Concordo. Okay. Plenamente, temos que cuidar disso. Mas uma coisa não pode justificar a outra. É assim que eu entendo e eu acredito que você também. Né? Quando nós Como diz dizemos... outro, e eu não preciso prendê-la, eu não preciso condená-la. Caramba, a dor que ela já vai ter que carregar na consciência para o resto da vida. O problema é minha irmã e eu vou abraçar. O problema é quando, em função de compreender o indivíduo que pratica determinado ato, aí você a gente incentiva o ato. Você incentiva o ato. Aí complicou. Né? Aí complicou. Aí você gera uma bola de neve. Né? Quem foi que disse a frase? Deus não quer a morte do pecador. A morte do pecador. Mas a morte do pecado. Mas a morte do pecado. Isso aí está escrito no Evangelho. Não sei se foi de Pedro, não sei se foi Paulo. Não, isso aí é de Jesus. Foi o próprio Jesus que disse? Foi o próprio Jesus. Pronto, eu lembro da frase. Mas é isso que a gente está dizendo, quando a gente diz, somos contra o aborto. Meu pai você não tá quer condenando. A morte do pecador. Meu pai não quer a morte do pecador. Exatamente. Então, quando a gente diz que a gente é contra o aborto, você está condenando. Não estou condenando a mulher que aborta. Não é isso. Se ela abortou, por que ela não aborta sozinha? Se abortou, vamos acolher. Vamos acolher. Mas tem que acolher dizendo, minha querida, você praticou um erro. Você não deveria ter feito aquilo. E como diz o outro, você ainda há pouco falou da imanência, né? Ela sabe. Pior que ela sabe. Não precisa falar. Porque está na consciência de cada um. A lei de Deus está em nossa consciência. Ela sabe. Né? Eu acho que agora sim, acabou o nosso tempo. Caramba, é verdade, Almeida. É isso. Então nós perguntamos, por que no mundo os maus são frequentemente maiores, mais influentes que os bons? E a resposta que nós não demos ainda. Pela fraqueza dos bons. Os maus pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, dominarão. Nós acreditamos no Cristo, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na vida. Um abraço para cada um de vocês. E o bem sempre valerá a pena ser praticado. Amém. Até a próxima semana, Almeida. Até a próxima. Até o próximo programa a todos. Fiquem com Deus. Abraço.